Olá, boa tarde a todos. Então, a gente vai dar início agora à sessão da SPR TV de temas livres. Meu nome é Adam e, junto com meu amigo e colega Dr. Pedro, a gente vai dar início a essa sessão. O Dr. Pedro Henrique Ramos Quintino da Silva, ele é coordenador do Grupo de Radiologia Musculoesquelética da Rede DOR, assistente de Radiologia e Intervenção Musculoesquelética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador médico regional da Radiologia Rede DOR. Vou apresentar aqui agora meu amigo Adam, né? Então, o Adam, ele é chefe do setor de Radiologia Musculoesquelética da Unifesp, orientador do programa de pós-graduação em Radiologia da Unifesp também, e médico da equipe de Radiologia Musculoesquelética do Albert Einstein e membro da International Skeletal Society, o SS. Obrigado, Pedro. Então, a gente vai dar um início, né? Eu vou chamar o palestrante, Dr. Felipe Welter Langer. Ele vai apresentar o trabalho Rastreamento Oportuno de Osteopenia e Osteoporose em Estudos Convencionais de Tomografia Computadorizada e Estudo Brasileiro de Validação. A palavra é sua, Felipe. Bom, boa tarde. Eu sou o Felipe Welter Langer, sou médico radiologista formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Hospital Universitário de Santa Maria, e trago hoje, então, o nosso estudo, realizado também em Santa Maria, Rio Grande do Sul, né, que é a respeito do rastreamento oportuno de osteopenia e osteoporose em estudos convencionais de tomografia computadorizada. Então, em relação à osteoporose, nós sabemos que é uma doença com uma importância epidemiológica muito grande, já que os custos hospitalares relacionados ao tratamento das fraturas osteoporóticas, eles superam os custos relacionados ao tratamento de AVC, infarto agudo do miocárdio e câncer de mama nos pacientes idosos, né? E, ao mesmo tempo, mais de 50% das fraturas relacionadas à osteoporose ocorrem em indivíduos que nunca foram previamente rastreados para essa condição, de maneira formal por densitometria. Ao mesmo tempo, são realizadas todos os anos milhões de estudos de tomografia, tanto de tórax, abdômen, da coluna, no mundo inteiro, que incluem informações relacionadas, então, à densidade óssea do paciente, que não são, pelo menos até o momento, amplamente avaliadas ou reportadas nos relatórios, né? E a gente dá um destaque para a L1, primeira vértebra lombar, que é uma vértebra comumente inclusa tanto em estudos do tórax quanto do abdômen, né? E que, portanto, oferece uma oportunidade adicional de avaliação da densidade óssea nesse segmento vertebral. Já existem outros estudos realizados em outros países do mundo validando esse uso oportuno da atenuação de L1 nesse rastreamento de alterações da densidade óssea, mas até o momento não havia um estudo brasileiro que abordasse essa questão e validasse esse rastreamento oportuno utilizando L1. Então, o objetivo do nosso estudo é justamente, então, avaliar a acurácia diagnóstica da atenuação tomográfica de L1 nessa identificação de anormalidades na densidade óssea, seja osteopenia ou osteoporose, nesses estudos convencionais de tomografia, determinar pontos de corte diagnósticos, qual o plano de avaliação mais adequado nesse rastreamento oportuno de osteopenia e osteoporose, e, a partir desses resultados, então, possivelmente desenvolver uma calculadora para que os radiologistas possam avaliar de uma forma oportuna e de uma forma rápida também o risco do paciente ter alguma alteração na densidade óssea a partir desses estudos convencionais que incluem L1. Em relação aos materiais, então, nós desenhamos um estudo de natureza retrospectiva observacional em 2 centros diagnósticos de Santa Maria, um hospital terciário, que é o próprio hospital universitário, e uma clínica privada da cidade, utilizando 3 tomógrafos diferentes, 2 densitômetros, né? Incluímos pacientes adultos que tivessem realizado, então, estudos de tomografia computadorizada sem contraste, incluindo L1 e densitometria mineral óssea, em um intervalo máximo de 6 meses entre os estudos, no período de 2016 a 2023. Como critério de exclusão do estudo, então, alterações extensas degenerativas lombares que prejudicassem essa avaliação da atenuação de L1, lesões osteolíticas ou osteoblásticas nesta vértebra, fratura vertebral em L1, ou então artefatos metálicos relacionados à manipulação cirúrgica na coluna lombar que promovessem artefatos de imagem, ou então estudos com uma quilovoltagem diferente de 120, já por evidência na literatura que isso afeta o resultado da atenuação vertebral. Avaliamos, então, tivemos como objetivo avaliar a correlação entre os scores T densitométricos e a atenuação vertebral de L1 em unidades Hounsfield, a concordância interobservador dessa avaliação, os pontos de cortes diagnósticos para essa avaliação oportuna e a acurácia deles, então, no diagnóstico dessas alterações de densidade mineral óssea. Como protocolo de avaliação de L1, seguindo alguns outros estudos já previamente publicados, né, a gente definiu, então, uma avaliação de imagens no plano utilizando as imagens do filtro de tecidos moles, no plano axial, seguindo, então, o plano dos pedículos vertebrais, utilizando os 2 terços anteriores da vértebra, não incluindo o terço posterior, o que também vale para o plano sagital em função da presença do plexo venoso de Batson nessa localização. No plano sagital, então, a avaliação, novamente, nos 2 terços anteriores, no plano do processo espinhoso vertebral de L1, e no plano coronal, então,
no nível do terço médio vertebral. Essa avaliação deveria, então, incluir a maior área possível, né, de medular óssea, sem incluir a cortical óssea. Em relação à análise estatística, então, fizemos cálculo do tamanho amostral, né, que evidenciou, então, um tamanho amostral mínimo de 337 pacientes. Fizemos teste de normalidade, a partir disso utilizamos testes não paramétricos para avaliação, que incluíram, então, Kruskal-Wallis para as variáveis quantitativas contínuas, o teste de correlação linear de Spearman para as variáveis quantitativas contínuas. Avaliamos, então, a acurácia diagnóstica e os pontos de corte a partir de curvas ROC. Concordância interobservador foi avaliada a partir de coeficiente de correlação intraclasse e os Blenauton plots. Né? E em todos os estudos a gente utilizou então um nível de significância de 95% e um teste considerado significativo se um P menor que 0,05. O nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição, né? Ele teve a aprovação institucional nas duas instituições, né, em que os estudos foram obtidos, e pela natureza retrospectiva e observacional do estudo, nós obtivemos a dispensa da necessidade de um termo de consentimento livre esclarecido. Em relação aos resultados, então, de uma triagem preliminar de mais de 115 mil tomografias e 16 mil densitometrias realizadas nas instituições no período, nós, então, conseguimos incluir 491 pacientes no nosso estudo, né, sendo com uma predominância absoluta de pacientes do sexo feminino, até pelo perfil de pacientes que realizam densitometria óssea, né, com uma média de idade de 64 anos, o intervalo médio entre a tomografia e a densitometria de 63 dias, né, e com uma alta prevalência de alterações de densidade mineral óssea, né, de 43% de osteopenia e 26% de osteoporose. A gente, analisando as características dessa amostra, então, né, como esperado, né, nós vimos que os pacientes osteoporóticos tiveram uma idade média maior, um peso, estatura e IMC médios menores em relação aos pacientes com osteopenia ou densidade óssea normal, né? Ao mesmo tempo, os pacientes osteoporóticos, uma prevalência maior de fraturas vertebrais nos segmentos inclusos, não incluindo L1, já que era um critério de exclusão, né? E não houve uma diferença significativa entre o tempo médio de realização da densitometria e da tomografia entre os pacientes, né? O que poderia ser um potencial fator de confusão no estudo. Então, a gente conseguiu afastar esse fator de confusão nessa análise. Aqui, analisando os gráficos de dispersão, a gente vê, então, coeficientes de correlação positivos significativos nos 3 planos de avaliação entre a atenuação vertebral de L1 e a densitometria, né? Tanto no plano axial quanto coronal e sagital, com uma correlação moderada, observada nos 3 planos. A gente observou também diferenças estatisticamente significativas entre a média de atenuação de L1 nos pacientes osteoporóticos em relação a osteopênicos e com densidade óssea normal, novamente nos 3 planos de avaliação. E observamos também um decréscimo progressivo dessa atenuação média de L1 conforme o aumento da idade média do paciente, da média de idade do paciente, né? Em relação à concordância interobservador, então, houve que foi avaliada, então, por um radiologista formado e um residente da radiologia, né, com 30 pacientes selecionados aleatoriamente, né. Houve, então, uma excelente concordância interobservador, com coeficiente de correlação intraclasse acima de 0,97 nos 3 planos de avaliação, com uma discreta predileção, uma discreta vantagem do plano sagital em relação aos demais planos, e com gráficos de Blenauton excluindo a possibilidade de um viés sistemático nessa avaliação. Aqui, então, as curvas ROC da avaliação, aqui utilizando o desfecho integrado de alteração de densidade óssea, seja osteopenia ou osteoporose, a gente vê que nos 3 planos de avaliação, essa área abaixo da curva foi significativa, com valores próximos de 0,78 nos 3 planos de avaliação, novamente com uma discreta vantagem para o plano sagital. E aqui na identificação da osteoporose também. 3, então, curvas ROC com valores estatisticamente significativos, com uma performance diagnóstica moderada, com valores de área abaixo da curva próximos de 0,78 nos 3 planos. E agora, avaliando os pontos de corte, né, nesse gráfico aqui da distribuição dos valores, a gente já observa que existe uma grande sobreposição das atenuações dos pacientes com densidade óssea normal, osteopenia e osteoporose, principalmente nesses valores mais centrais, em torno de 100, 150 unidades Hounsfield, que já nos sugere que os valores de interesse mesmo nossos estejam nas extremidades da distribuição dos valores. Isso, de fato, se comprovou e a gente acabou utilizando uma abordagem já feita por outros autores de integrar um desfecho comum de densidade mineral óssea anormal, ou seja, osteopenia mais osteoporose nessa avaliação. E quando a gente usa esse desfecho e avalia em relação aos pontos de corte diagnósticos, a gente pode ver que pacientes com uma atenuação sagital de L1 menor ou igual a 100 unidades Hounsfield tiveram 96% de valor preditivo positivo para a densidade mineral óssea alterada na densitometria, seja osteopenia ou osteoporose.
avaliando o diagnóstico especificamente de osteoporose, a gente pode ver que pacientes com uma atenuação média superior a 180 unidades Hounsfield tiveram uma chance muito baixa, um risco muito baixo de osteoporose, nos permitindo praticamente excluir essa condição. E aqui, então, utilizando esses valores que a gente encontrou, a gente propôs, então, essa abordagem, utilizando essas faixas de diagnóstico, né, sendo que pacientes, então, com atenuação menor ou igual a 100 unidades Hounsfield seriam aqueles pacientes com alta probabilidade de densidade mineral óssea anormal, para os quais seria recomendada a complementação com densitometria, né? Que esse seria, então, o principal resultado do ponto de vista clínico do nosso estudo. Né? E aí desenvolvemos uma calculadora que já está disponível online, inclusive, né? Que justamente permite ao radiologista colocar o valor e, a partir disso, já tem uma frase pronta para o laudo que ele pode basicamente copiar e colar e inserir no seu relatório, caso queira. E aí, concluindo, então, o nosso estudo foi o primeiro estudo brasileiro a fazer essa avaliação, né, que denota, então, a atenuação menor ou igual a 100, com alto risco de densidade mineral óssea anormal, né, e reforçando, essa avaliação não substitui a densitometria, ela identifica os pacientes com alto risco de densidade óssea anormal que se beneficiarão da complementação densitométrica. Aqui minhas referências. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Parabéns, Felipe, pela apresentação. Felipe. Pode sentar aqui, por favor. Pode vir com a gente, Felipe. Isso. Felipe, então, primeiramente, parabéns, a apresentação foi ótima. É um trabalho que está muito em voga, o que tem atualmente de dados oportunísticos, né, que a gente tem em relação aí a esses exames, né? Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, em relação à sua amostra, todos os pacientes tinham um diagnóstico definido de osteoporose pela OMS, ou tinha aqueles pacientes que não, assim, por exemplo, que eram mais jovens, que você usou, de repente, um Z-score, etc. E outra coisa, e se vocês estão usando isso na prática, no serviço de vocês, a calculadora, etc. Para falar um pouquinho disso. Assim, inicialmente a gente tinha colocado o critério de inclusão de maior ou igual a 18 anos, né? E aí nós tínhamos um tamanho amostral de 500, né? Porém, depois, até conforme as sugestões de revisores, né, a gente acabou reduzindo um pouquinho esse tamanho amostral para justamente incluir pacientes acima de 50 anos, né? Então, na verdade, a gente só deixou na amostra pacientes com um diagnóstico densitométrico a partir do T-score, dentro das recomendações, né? Então, todos os pacientes tinham um diagnóstico de densidade óssea normal ou osteopenia ou osteoporose baseado em score T, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, que também foi uma pergunta dos revisores do trabalho quando a gente submeteu. E em relação à segunda questão, sim, a gente até tem no próprio site, que já está há um tempo online, a gente tem um rastreamento do uso, né, do score, né, em relação às pessoas que a gente já divulgou o resultado, e a gente vem utilizando, sim, né? Acho que está bem comprovado, assim, a utilidade no ponto de vista epidemiológico da gente aumentar esse rastreamento da osteoporose, visto que a imensa maioria dos pacientes que acabam tendo fratura do quadril, mesmo fratura vertebral assintomática, muitas vezes eles não têm um diagnóstico formal. Então, eventualmente, um paciente que faça um exame tomográfico de tórax por qualquer outro motivo, um estudo de uma tomografia abdominal para um desconforto abdominal inespecífico, que possa, a partir disso, ter um diagnóstico não efetivamente de osteopenia ou osteoporose, que é o que o nosso estudo mostrou e que outros autores já tinham mostrado, né? Mas então um diagnóstico desse grupo de densidade mineral óssea baixa, provável, né? Ou osteopenia ou osteoporose, ele pode, então, inclusive a frase que tem a frase padrão do site, quando se coloca o output ali, é justamente essa, denotando um resultado que denota um alto risco de densidade mineral óssea baixa, né? E não um diagnóstico de osteopenia ou osteoporose, que é algo que o nosso estudo corrobora, que outros autores já vinham falando que esse diagnóstico específico é papel da densitometria e vai continuar sendo, né? Tá certo, Felipe. Muito bom trabalho, obrigado. Já. E acho que a cereja do bolo ali é aquela calculadora. Tá disponível, tá online. Muito boa. Tá certo. Perfeito. Parabéns. Vamos todos para entrar no site e olhar a calculadora. É isso. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado. Eu agradeço. E agora eu gostaria de chamar o próximo palestrante. Ele é o Igor Humberto Ferreira Amorim, do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, Salvador. Ele vai apresentar sobre Slumber Spine Bone Marrow Fat Fraction on an MRI, a Predictive Biomarker for Osteoporotic Fracture, a Systematic Review and Meta-Analysis. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Igor Amorim, eu sou médico radiologista pela Universidade Federal de Salvador, da Bahia de Salvador, e atualmente sou fellow em músculo esquelético pela Rede DO aqui em São Paulo. E vamos conversar hoje sobre o nosso trabalho, que avalia o papel da fração de gordura da medula óssea
da coluna lombar medida por ressonância magnética como um biomarcador de fraturas osteoporóticas através de uma revisão sistemática com meta-análise. Não há conflito de interesse nesta apresentação. E, dando início ao tema, eu queria falar que as fraturas vertebrais osteoporóticas elas são altamente prevalentes e representam uma importante causa de morbidade, sendo frequentemente subdiagnosticadas. Um ponto importante que nós devemos considerar é que essas fraturas elas podem ocorrer mesmo em pacientes com a densidade mineral óssea normal ou aqueles que estão discretamente reduzidas, osteopênicos. Isso evidencia uma limitação fundamental da densitometria que avalia a densidade, mas ela não capta adequadamente a qualidade óssea. Vale lembrar também que a resistência do osso ele depende não apenas da densidade mineral, mas também da microarquitetura e da composição da medula óssea. Esse aumento da gordura intramedular ele reflete alterações na diferenciação lá das células troncos mesenquimais com a redução da formação óssea. E, nesse contexto, essa adiposidade ela tem sido associada à fragilidade esquelética. Embora os estudos comparativos eles tenham relatado uma maior fração de gordura nos pacientes com fraturas, nenhum estudo ele integrou de maneira sistemática as evidências disponíveis para esta associação. O nosso objetivo foi avaliar a associação entre a fração de gordura da medula óssea por densidade de prótons da coluna lombar, medida por técnica Dixon de 6 ecos, e a presença de fraturas vertebrais osteoporóticas. Nos materiais e métodos, nós realizamos uma revisão sistemática com meta-análise seguindo à risca os protocolos do PRISMA e que houve um registro prospectivo no Próspero. E é importante ressaltar que esse registro ele reduz o risco de viés metodológico e aumenta a transparência da nossa análise. O estudo foi se utilizando das principais bases de dados disponíveis, bem como uns boleadores ou descritores aí mais amplos. Nos nossos critérios de escolha, nós incluímos os estudos observacionais comparativos que avaliaram a fração de gordura da coluna lombar por técnica Dixon de 6 ecos. E essa restrição para a técnica de 6 ecos ela foi proposital, porque para tentar reduzir a variabilidade técnica e aumentar a reprodutibilidade dessa nossa medida. Apenas estudos com dados quantitativos estratificados entre os indivíduos com e sem fraturas que foram incluídos nos estudos. Nossa qualidade metodológica foi avaliada pelo Robinson. Para a meta-análise, nós utilizamos o modelo de efeitos aleatórios, que é o modelo mais adequado quando há uma variabilidade clínica entre os estudos, como as diferenças populacionais e os critérios utilizados para a fratura. Partindo para os resultados, foram identificados 462 estudos, com inclusão final de 7 estudos na revisão sistemática e 5 destes na meta-análise, findando em um N de 422 pacientes, sendo 211 com fraturas e 211 sem fratura. Nossos estudos, eles foram, em sua maioria, casos controle, mais precisamente 5, e 2 deles longitudinais, os quais todos eles apresentaram uma grande variabilidade no desenho do estudo, na população e na definição de fratura. Essa heterogeneidade clínica, ela já sugere que alguma variabilidade nos resultados seria esperada. Nossa qualidade metodológica ela foi avaliada com o Robinson e, de forma geral, os estudos eles apresentaram um risco de viés variável, principalmente relacionados aos fatores de confusão e seleção. Por outro lado, os domínios de mensuração do desfecho apresentaram baixo risco consistente. Isso indica que, apesar das limitações dos desenhos observacionais, os resultados ele mantêm uma confiabilidade para análise quantitativa. Um ponto metodológico importante é que todos os estudos eles excluíram vértebras com fratura aguda ou com edema. Isso garante que a fração de gordura ela reflita a composição medular basal e não alterações relacionadas a algum trauma agudo. E, de forma consistente, os valores de fração de gordura eles foram maiores nos indivíduos com fratura, com algumas diferenças estatísticas significativas em 3 estudos, em Naik, Gao e Zhang. O estudo de Pacu ele foi ali meio borderline e teve uma significância limítrofe. E Bard ele demonstrou a mesma tendência
de um aumento da fração de gordura nos indivíduos com fratura, porém sem significância estatística. Eu reitero que, apesar dessas diferenças de significância, a direção do efeito foi consistente entre todos os estudos, o que reforça um padrão de aumento da adiposidade medular associado à fratura. Na análise quantitativa, nós chegamos ao coração do nosso estudo, que é a meta-análise, em que a gente observa uma diferença média agrupada de aproximadamente 5,92 pontos percentuais de fração de gordura por densidade de prótons nos indivíduos com fratura. Esse resultado ele foi estatisticamente significativo, com intervalo de confiança entre 3,15 e 8,7 e um P menor do que 0,001, como consta aí no nosso forest plot. Nós observamos uma heterogeneidade moderada, com o I quadrado aí de 69%, e ela provavelmente reflete as diferenças clínicas entre os estudos que já foram citadas. Não por inconsistência técnica, já que todos os estudos utilizaram a mesma abordagem, que foi a técnica Dixon de 6 ecos. Trazendo os principais highlights aqui da nossa discussão, eu friso que esta é a primeira revisão sistemática com meta-análise restrita à técnica de ressonância magnética Dixon com 6 ecos, demonstrando uma associação significativa entre o aumento da fração de gordura na coluna lombar e as fraturas vertebrais osteoporóticas. Esses achados eles são biologicamente plausíveis, e uma vez que o aumento dessa adiposidade medular está associado a uma redução da osteoblastogênese e uma piora da qualidade óssea. A técnica Dixon ela permite uma quantificação reprodutível, e isso é fundamental para a gente considerar a fração de gordura por densidade de prótons como um biomarcador quantitativo confiável. A heterogeneidade ela reflete a variabilidade técnica, a variabilidade clínica já citada, e, embora o delineamento observacional da maioria dos estudos, que serem caso controle, limite uma inferência causal, a metodologia utilizada foi rigorosa e fortalece a validade interna, abrindo aí caminhos para estudos longitudinais e prospectivos. Aqui eu quero deixar algumas mensagens para casa, que a fração de gordura por densidade de prótons ela está aumentada de forma consistente em pacientes com fratura. Ela reflete uma fragilidade além da densidade mineral óssea. Ela é um biomarcador quantitativo reprodutível e pode atuar como uma ferramenta complementar à densitometria, incorporando uma dimensão biológica da fragilidade óssea no estudo aí da densidade. Algumas das nossas referências, as contribuições dos autores. Obrigado. Parabéns. Diego. Veio aqui sentar com a gente. Boa tarde. Muito legal o estudo, Igor. Parabéns. Obrigado. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem usado o Dixon, né, nas nossas sequências práticas, né, no dia a dia. E aí eu queria te fazer duas perguntas, né? A primeira é, assim, pensando na prática clínica de usar o Fat Fraction para ver uma densidade de gordura, por que vocês preferiram usar os 6 pontos? Porque usualmente o Dixon que a gente usa é 2 ou 3 pontos, né? Até para ter uma reprodutividade para ser usado na prática, né? Se você viu alguma crítica em relação a isso. E também, se vocês viram estudos que analisaram a vértebra antes e depois da fratura, se realmente a vértebra antes da fratura ela tinha mais gordura mesmo, se essa fratura não pode, se esse aumento de gordura na fratura não pode ter um viés aí de se aumentar por conta da fratura ali, ou às vezes até ser subestimado por uma esclerose ali da ossificação, né, da consolidação da fratura. Certo. Primeiro ponto é a questão da técnica do Dixon de 6 ecos. Ele tem além da questão da reprodutibilidade e da análise quantitativa, ele é superior nos de 2, 3 ecos, porque ele reduz o artefato do T2 estrela, ele tem uma melhora nessa correção. Por ter um maior tempo de eco, ele consegue ter uma amostragem maior do tempo da captura lá do in-out do in-out, água e gordura. Então, ele consegue reduzir alguns vieses, principalmente e pensando na aplicabilidade prática e nessa reprodução. Fez um estudo que reproduzir esse estudo é mais fidedigno do que se eu pegar um com menos eco. Na questão do... Eu queria que você repetisse a pergunta. A pergunta é se você viu algum estudo entre o antes e depois de calcular o Fat Fraction antes da fratura,
pensando que a fratura pode ter alguma alteração ali no fat fraction, aumentando a gordura ou até subestimando a gordura por conta da esclerose, né? Não, isso é uma ideia até para um estudo mais prospectivo e longitudinal. Esse estudo aqui é mais abrir portas para pesquisas longitudinais, porque os estudos que eu vi são todos casos controle. Então, eles comparam ali, tentam reduzir um viés comparando populações semelhantes, mas tem não tem esse comparativo de acompanhar a evolução e ver se teve uma relação tão clara. Eu consigo comprovar associação, mas eu não consigo inferir causa ainda. Tá certo. Uma pergunta, né? Bom, parabéns, Igor, pela metodologia, pelo rigor científico que vocês tiveram. Muito bom, parabéns. Obrigado. Parabéns, Igor. Obrigado. Bom, agora, dando prosseguimento, eu gostaria de convidar a doutora Cibele, do Hospital Central do Exército, para fazer a apresentação da análise preliminar da prevalência de baixa massa óssea em militares avaliados por densitometria óssea. Boa tarde, meu nome é Cibele, eu sou residente do 3º ano de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Central do Exército e vou apresentar o trabalho intitulado Análise Preliminar da Prevalência de Baixa Massa Óssea em Militares Avaliados por Densitometria Óssea. Não temos nenhum conflito de interesse. A densitometria óssea é um exame de rastreamento indicado para mulheres a partir dos 65 anos e homens a partir dos 70 anos. Existem outras indicações de avaliação da densidade mineral óssea, seja a presença de fator de risco, fratura por fragilidade, doença, uso de medicação, tratamento. O padrão ouro para avaliação da densidade mineral óssea é a absorciometria por dupla energia de raio-x, DXA, pois tem alta reprodutibilidade, ampla base de dados, não é invasiva, tem um curto tempo de execução, baixa exposição à radiação e ela avalia a densidade em várias regiões, como coluna lombar, fêmur e antebraço. A densidade mineral óssea é reproduzida em massa absoluta de gramas por centímetro quadrado e em valores de desvio padrão comparados a grupos específicos, que são o T-score e o Z-score. O Z-score é indicado para mulheres na pré-menopausa e homens abaixo dos 50 anos. Quando esse valor é menor ou igual a -2, dizemos que está abaixo do esperado para a idade, e a partir de -2, a densidade está dentro do esperado para a idade. Em relação à avaliação da densidade mineral óssea, ela permite identificar indivíduos com baixa massa óssea, que têm maior risco de fratura, especialmente se expostos a atividades de alto impacto. No que diz respeito a militares, diversos fatores contribuem para o risco de fraturas por estresse em militares fisicamente ativos, sobretudo aqueles que possuem baixa massa óssea não diagnosticada, que, inclusive, é um fator de impacto na gravidade e no prognóstico das fraturas. Diante disso, temos um problema. A maioria das investigações foi conduzida em mulheres idosas na pós-menopausa e apenas a minoria incluiu adultos jovens. Diante da escassez de dados sobre prevalência de baixa massa óssea em jovens militares, que são submetidos a cargas físicas intensas e repetitivas, o que poderia gerar fraturas por estresse, nos perguntamos: há necessidade da inclusão da densitometria na avaliação de rotina da população militar jovem, principalmente em situações como incorporação ao serviço, início de treinamentos físicos e início de cursos operacionais? A única situação prevista em que se estabelece de forma obrigatória a realização rotineira de densitometria óssea para militares é no estágio ou no curso básico paraquedista. É um curso em que há treinamento físico rigoroso, utilização de equipamentos, saltos, controle de paraquedas, técnicas de emergência e aterrissagem. No que diz respeito às causas de incapacidade para ingresso, são doenças que motivam a isenção definitiva, licenciamento do Exército, ausência ou atrofia de músculos e imperfeições e vestígios de lesões ósseas que comprometam o desempenho. Diante de um cenário em que não há nenhum estudo sobre prevalência de baixa massa óssea para a idade em militares do Exército Brasileiro, e considerando que a identificação precoce permite a adoção de medidas preventivas para a redução de desfechos clínicos adversos, preservação da capacidade funcional e promoção da saúde do militar, redução de custos relacionados a tratamentos, internações e cirurgias ortopédicas, o objetivo do nosso estudo é avaliar a prevalência de baixa massa óssea para a idade em militares do Exército Brasileiro e caracterizar o perfil dos indivíduos submetidos à densitometria óssea em 2024 em serviço de imagem localizado no Rio de Janeiro.
Foi realizado um estudo piloto em população militar, com abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, com delineamento observacional retrospectivo, utilizando dados secundários de densitometria óssea. E por que o piloto? Porque não havia nenhum dado prévio na população e precisávamos estimar a prevalência e a variabilidade nessa população específica. As finalidades do estudo piloto são subsidiar o cálculo amostral, avaliar a viabilidade e padronização do método e refinar o protocolo metodológico para um estudo maior posterior. Em relação aos aspectos éticos, foram utilizados dados secundários sem contato com os participantes, com garantia de anonimato e confidencialidade, dispensa de termo de consentimento livre e esclarecido e foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional do hospital. A amostra foi constituída por exames realizados em 2024 no maior hospital militar da América Latina, localizado no Rio de Janeiro, e incluiu homens abaixo de 50 anos e mulheres na pré-menopausa, todos militares, e foram excluídos estudos com dados incompletos e exames duplicados, sendo considerado, nesse caso, apenas um exame por indivíduo. Os dados foram coletados no Programa de Arquivamento de Imagens e Laudos Densitométricos da instituição, foi feito de forma retrospectiva e as variáveis analisadas foram demográficas, antropométricas e densitométricas, como idade e sexo, IMC e o Z-score na coluna lombar e no fêmur. A estatística avaliou o desfecho de baixa massa óssea para a idade de acordo com a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, pelo Z-score. Foi utilizado o software JAMOV com nível de significância alfa menor que 0,05 e foi realizada estatística descritiva, análise de associação e, por fim, o cálculo do tamanho amostral. Em relação ao cálculo do tamanho amostral, foi utilizada uma fórmula que permite chegar no tamanho mínimo da amostra de acordo com o nível de confiança adotado, a prevalência esperada do evento, que vai ser estimado a partir desse estudo piloto, e um D, que é o erro absoluto máximo aceitável. Com esses valores, nós permitimos chegar no N final necessário para a gente avaliar a prevalência no estudo maior. Então, foram pré-selecionados 80 exames, um foi excluído por inconsistência de idade e um excluído por duplicidade. Chegamos na amostra final de 78 exames. Foi feita a estatística descritiva de prevalência de baixa massa óssea, chegou no valor de 7,7% do total da amostra, que eram 6 exames. Todos esses 6 exames foram em homens, não houve nenhum caso de baixa massa óssea em mulheres. Também foi feita estatística descritiva da comparação da idade entre os grupos com e sem baixa massa óssea. Foi feita a estatística descritiva de IMC dos militares e a comparação do IMC entre os grupos com e sem baixa massa óssea. Foi feita a análise por sítio e todos os casos de baixa massa óssea foram em coluna lombar, não houve nenhuma alteração em colo femoral ou no fêmur total. E foi feita a análise de associação. Apesar de todos os casos terem sido em homens, pelo teste exato de Fischer, não houve associação estatisticamente significativa. Da mesma forma, apesar de ter sido avaliado o menor IMC nos indivíduos com baixa massa óssea, também não houve associação estatisticamente significativa pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney e não houve associação estatisticamente significativa de acordo com a idade pelo mesmo teste. O cálculo do tamanho amostral foi avaliado considerando o nível de confiança de 95%, Z de 1,96. A prevalência esperada do evento, que estimamos a partir desse estudo piloto, foi de 7,7%, e o erro absoluto máximo aceitável que consideramos foi de 3 pontos percentuais. Diante disso, o tamanho mínimo da amostra foi de 303 participantes. Considerando que poderia haver perdas e exclusões ao longo do estudo, acrescentamos um número de 15%, que permite chegar no N final de 350 militares para haver a prevalência de baixa massa óssea nessa população. Nós concluímos que a prevalência de baixa massa óssea no nosso estudo piloto foi de 7,7%, ocorreu apenas em homens, tinha uma tendência a menor IMC e a coluna lombar tinha todas as alterações. No entanto, não houve associação estatisticamente significativa em nenhuma delas.
Foi realizado um estudo piloto em população pouco explorada, foi o primeiro estudo desse tipo na população militar, que serve como base importante para investigação em maior escala, e esse estudo deve ser feito com um número de 350 indivíduos. Essas são as nossas referências. Eu agradeço a atenção e estou disponível para quaisquer dúvidas. Parabéns, Cibele, pela apresentação. Pode sentar, por favor. Muito interessante o seu trabalho. Eu tinha duas perguntas para você. Então, primeiro, eu queria saber o motivo, né? Uma população jovem, né, no Exército. Esses exames de densitometria foram feitos por qual motivo, né? Que eu gostaria de saber. E outra pergunta também, revisando a literatura, você disse que não tinha nenhum... Essa população ela não é muito estudada nesse contexto, né? Tem alguma outra população parecida, talvez de idade, atleta, por exemplo, alguma coisa que você chegou a ver e assim, para comparar o porquê que essas pessoas têm uma baixa massa óssea? Sim. Em relação à primeira pergunta, foi por que elas fizeram esse estudo. Então, no hospital que eu faço residência, esses militares fazem esse tipo de exame para poder se matricular no curso básico paraquedista. É a única situação prevista no Exército em que é necessário esse curso. Ou então para a inspeção de saúde periódica do pessoal paraquedista. E em relação à revisão de literatura, estudos semelhantes não há no Brasil. Encontrei estudos semelhantes nos Estados Unidos, ali mais ou menos de 1998. São estudos mais antigos, mas no Brasil, nenhum. É interessante. Então, agora com esse cálculo do Enem Amostral, agora você pode Vamos seguir e fazer o prospectivo, sim, né? se Deus quiser. Perfeito. Tá. Alguma pergunta, Pedro? Acho que é isso mesmo. Parabéns e siga em frente. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Agora vamos chamar o próximo apresentador. Então, ele vai apresentar o tema de A Novel Free Motion 4D Dynamic MRI Technique for Evaluation of Joint Motion, a Proof of Concept Study. Giovanni Chotofarina. Fez o trabalho no Boston Children's Hospital em Harvard Medical School. Seja bem-vindo. Bem, muito obrigado. Como dito, meu nome é Giovanni Farina, eu fui Research Fellow no Laboratório de Radiologia Computacional do Boston Children's Hospital. Hoje, eu continuo trabalhando com o laboratório como um colaborador externo. Hoje, então, trago o nosso trabalho sobre articulações, imagem de ressonância em articulações em caráter dinâmico, e esse é um estudo à prova de conceito que nós realizamos. Esse estudo não tem nenhum conflito de interesse por parte dos autores e qualquer menção sobre algum vendedor ou sobre produtos vão ser apenas de caráter informativo, não de caráter comercial. Bem, as articulações são estruturas inerentemente dinâmicas e muitas das patologias que acometem as articulações, elas são também relacionadas ao movimento. Dessa forma, uma avaliação meramente estática por ressonância magnética vai sim proporcionar uma avaliação da anatomia dessas estruturas, porém vai promover uma informação bastante limitada no quesito da funcionalidade das articulações e também a funcionalidade das patologias. Dessa forma, é importante que se tenha também uma avaliação dinâmica para que se possa entender melhor o mecanismo, a mecânica toda por trás das articulações e das patologias articulares. Existem, sim, algumas técnicas de ressonância magnética dinâmicas, como essa que se vê em tela, que é uma imagem 2D raised, em que se pode fazer a representação do movimento de forma dinâmica, porém bastante restrita. Nesse caso, se restringe apenas um plano, aqui nós temos o plano sagital, e também nessa aplicação se restringe a um slice. Apenas esse corte em tela é o corte que se visualiza no exame inteiro. Isso muitas vezes necessita que se faça uma repetição de exames, de movimentação, ou até que se usem técnicas com uma movimentação não natural, mas sim guiada. Dessa forma, é muito importante que se tenha alguma forma de se avaliar a dinâmica articular em caráter 3D, então, somando a questão volumétrica com a movimentação ao longo do tempo, tendo isso como um caráter em 4 dimensões. É importante que se tenha uma forma de fazer essa avaliação durante uma movimentação livre
pelos pacientes. Para tentar solucionar esse problema, nós criamos aqui uma proposta de solução que usa uma sequência 3D, no caso ponderada em T1, que faz uma amostragem do espaço K num caráter radial usando ângulos dourados. Essa sequência, acoplada junto com um algoritmo de reconstrução temporal, permite que nós avaliemos as imagens 3D ao longo do tempo durante uma movimentação irrestrita. Junto com essa sequência, então, nós desenvolvemos um algoritmo de reconstrução que se baseia na técnica do sliding window, que é uma técnica já estabelecida, muito usada na imagem cardíaca dinâmica, mas que, acoplada a esse algoritmo de sliding window, nós criamos uma detecção de movimento baseada na energia dos spokes. Então, em cada linha de amostragem do espaço K, é coletada os dados da energia que representam o posicionamento do órgão de interesse, no caso das articulações, dentro do scanner. Isso permite com que nós criemos volumes 4D com uma resolução temporal bastante satisfatória. Então, utilizando essa técnica, nós desenvolvemos esse estudo prova-conceito, que incluíram 4 participantes lá no Boston Children's Hospital, participantes esses que tinham idades de 14 a 39 anos, então adolescentes e adultos jovens. Os 4 participantes tiveram seus tornozelos escaneados e um dos participantes também aceitou fazer o exame do joelho concomitantemente. O protocolo de movimento ou a movimentação determinada tanto para o joelho quanto para o tornozelo foi na orientação flexão-extensão, no caso, a terminologia do tornozelo, a flexão plantar e dorsiflexão, e os pacientes, enquanto sendo escaneados, apresentavam ou eles performavam uma movimentação ativa, contínua e livre de qualquer orientação ou dispositivo que guiasse esse movimento. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética local. Visto que nós precisávamos ter uma movimentação durante o exame, foi feito uma configuração, um setup de bobinas um pouco diferente, usando bobinas de abdômen de 30 canais. No caso da articulação do tornozelo, nós dobramos essa bobina num formato de U, e para o joelho nós colocamos a bobina de abdômen no topo e também acionamos a bobina de coluna que está na mesa. Bem, com isso nós conseguimos fazer reconstruções em 3D, então na mesma aquisição, adquirindo os 3 planos, e que, visto que a pessoa fazia a movimentação durante o exame, essa movimentação foi representada. Cada um desses cortes mostrados em tela representam um momento diferente do ciclo de articulação. Como eu mencionei, a sequência de aquisição foi uma aquisição 3D ponderada em T1, que é uma Gradient Echo, com voxel size de 0,55 e uma resolução base de 384, usado numa plataforma 3D da Siemens. Com isso, nós também obtivemos uma movimentação de cerca de 50 graus para todos os pacientes, que nós entendemos como sendo a movimentação normal para essa articulação, tanto para o tornozelo quanto para o joelho. Aqui é uma representação em GIF do que nós podemos visualizar. Isso é o que nós podemos ver no visualizador de imagens do hospital. A única diferença é que, claro, usando o nosso visualizador, a gente pode também correr por todos os cortes, todos os slices, nesses 3 planos concomitantemente, enquanto é representada a movimentação. Com isso, nós temos, então, uma visualização contínua de todas as posições durante a movimentação dessas articulações. Importante que se percebe uma diferenciação clara das estruturas ósseas e também da interação dinâmica de todas essas estruturas, tanto ósseas quanto de partes moles, que compõem cada uma das articulações.
Nessa representação do joelho também percebe-se que pode-se identificar tanto o fêmur, quanto a tíbia, quanto a patela e demais estruturas de uma forma bastante clara. Essa técnica, então, permite, ou pelo menos com esse estudo, nós conseguimos perceber que é possível, sim, fazer essa forma de imagem e que ela pode ajudar a fazer a avaliação da cinemática das articulações. Isso pode ser importante, especialmente quando se pensa em distúrbios do movimento, como instabilidade patelar, coalizão tarsal e impacto acetabular, que é uma técnica de imagem que pode ser adicionada também na avaliação dessas patologias, e especialmente numa avaliação pré-operatória. Essa técnica consegue conectar tanto uma avaliação anatômica quanto uma avaliação funcional. Como eu mencionei, realmente essa técnica ela é factível, é possível fazer uma aquisição contínua, dinâmica das articulações em movimento, o que promove um novo paradigma na avaliação funcional dessas articulações. Claro, esta ainda é uma técnica, uma tecnologia incipiente, que está ainda em desenvolvimento e precisa sim ser aprimorada. Inclusive, nós já temos planos, estamos atualmente trabalhando para aprimorar ainda mais essa técnica. De qualquer forma, é um passo à frente para que se possa desenvolver uma melhor e clinicamente mais relevante avaliação dinâmica com ressonância magnética. Aqui as referências que nós utilizamos. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Pode vir aqui se sentar. Parabéns. Então, a gente viu que a técnica é possível, né? Então, acho que vocês conseguem explicar para o pessoal que está vendo a gente de casa, de forma mais simples, então, como que funciona essa técnica, a parte física toda, mas vocês pegaram, pelo que eu entendi, né? Me corrija se eu estiver errado. Eles pegaram aquela sequência Cine, né? Aquela dinâmica que já é usada no coração, aí fizeram algoritmo para conseguir captar do espaço K as demais fazer uma movimentação mais livre, né? Claro. A sequência não é a mesma da Cine, tá? Ela comercialmente existe na Siemens, creio que em outras marcas também, a sequência MP-RAID para máquinas 3 Tesla, né? Essa sequência que nós utilizamos é uma sequência experimental que é uma adaptação da sequência MP-RAID, na qual implementa aquisição em caráter radial dos dados no espaço K. Usando dessa aquisição radial, se fosse uma outra forma de preenchimento do espaço K cartesiana, não seria possível. Nós temos esse algoritmo que permite a reconstrução. Então, basicamente, o que o slide window faz ele pega a parcela dos dados. Então, nós temos uma quantidade X de dados adquiridos na imagem durante os minutos escaneados. E para cada janela, cada window desse slide window, é coletado uma fração dessa quantidade de dados. Então, 10%, 15%, 20%. E cada um dos frames das posições da articulação representa apenas ali cerca de 10, 15% da imagem total. Certo. E pensando na prática clínica agora, eu vi ali que vocês fizeram em T1, né? Sim. A sequência durou ali em torno de 8 a 13 minutos. Vocês chegaram a fazer algum teste com T2, com saturação de gordura, que a gente vai ver que vai subir bem aí esse tempo? Essa sequência especificamente não permite simplesmente mudar o contraste para T2 apenas mudando os parâmetros. Essa sequência intrinsecamente ela é de T1, ela não foi feita para essa aplicação dinâmica. É uma sequência especialmente de aplicação neurológica, mas que essa sequência experimental ela tem a capacidade de ser modificada para virar um T2. Sim. Só que não é simplesmente uma troca de parâmetros na máquina. Então, um dos pontos que a gente está trabalhando hoje é justamente fazer essa modificação da sequência para que ela também promova um contraste de T2. Tá certo. Tem alguma pergunta? Uma dúvida que eu fiquei assim, foi feito por enquanto somente no laboratório ou em alguma situação clínica já foi testada ou ainda não? Não. A gente só fez em caráter experimental de pesquisa, não aplicação clínica ainda. E teve algum gatilho assim para vocês falarem, putz, eu acho que vai ser ótimo para ver tal coisa? Um ortopedista deu a dica lá, falou, putz, eu gostaria disso para ver um LCA ali que eu fico na dúvida.
Tem sim um ortopedista lá do hospital que ele trabalha muito com impacto acetabular. Ele mesmo comentou com a gente que muitas vezes o planejamento deles não é às cegas, mas não é adequado, e quando eles vão para a cirurgia, eles não têm a plena certeza de como fazer a cirurgia, como fazer a modelagem daquela estrutura óssea. Eles sabem o pedaço que eles têm que tirar, mas eles nunca sabem se estão tirando de menos ou de mais, e eles fazem isso na expectativa de que a cirurgia seja menos danosa do que a própria doença. Então, ele nos incentivava muito a tentar fazer essa visualização para que eles também possam ter um planejamento cirúrgico mais adequado. Tá certo. É isso. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Foi ótimo. E acho que com isso a gente encerra aqui por hoje. Obrigado a todos os apresentadores, obrigado a vocês que nos assistiram e até a próxima. Obrigado, Adam. Pessoal. Obrigado, Pedro, todos os apresentadores. Obrigado, pessoal. Olá, estamos de volta com a SPR TV. Eu estou aqui com o Dr. Igor Gomes Padilha. Ele é professor adjunto na Universidade de Ottawa, no Canadá, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência dele aqui na JPR. Doutor, primeiro, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a importância dessa troca, trazer informações do que o doutor absorve lá no seu dia a dia para cá para o Brasil, né, e também vice-versa. Essa troca de experiências e a importância para a radiologia. Claro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a troca, ela é um processo super interessante na jornada, porque não só a gente traz informações de lá, como a gente aprende com as coisas que estão sendo feitas aqui. E o Brasil é muito conhecido, não só aqui, como no mundo, pelo pioneirismo na radiologia, né? Eu sou um pouco suspeito, mas eu acho que a neuroradiologia brasileira é excelente. E vendo as coisas que são feitas aqui, trazendo e conectando com o que a gente faz lá, a gente fica super feliz de ver que países distantes eles estão alinhados na mesma página, né? Sobretudo focando no benefício dos pacientes. Então, eu acho que esse evento é um evento, como sempre, né? Já conhecia antes mesmo de migrar para o Canadá e vejo que ele está cada vez mais sólido, com palestrantes excelentes, com uma programação muito rica, uma organização muito bem estruturada, um reflexo muito positivo para nós como convidados e também como participantes do evento. Muito bom, muito obrigada. Eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Eu vi que antes o doutor estava explicando aqui, né, sobre essa parte. O que o doutor recomendaria para quem quer também tentar ter uma experiência fora, né, e tentar algo lá, ou no Canadá ou em qualquer outro país? Excelente. Eu acho que, na verdade, primeiro tem que ter uma vontade de enfrentar desafios. Eu acho que isso vai até além dos requisitos curriculares, né? Então, se você tem esse interesse de viver experiências novas, num país novo, novas línguas, um novo sistema de saúde, isso é uma coisa super bem-vinda. Obviamente que tem os requisitos que são bem fáceis e acessíveis nos sites das instituições, mas eu acho que primeiro tem que vir essa vontade própria de se permitir entrar em desafios novos e, obviamente, pensando de forma não, entre aspas, romantizada, porque vão vir desafios, vão vir muitas coisas boas, mas muitas coisas que você vai ter que também lidar. Então, se você tem esse balanço, é o perfil perfeito para se lançar nesse tipo de aposta. Muito obrigada, doutor. Um ótimo congresso. Obrigado, igualmente. Daqui a pouquinho a gente volta com a SPR TV.